Conquista de Todos, são 6h30, 6h30. Muito obrigado pela sua audiência, você que participa junto com a gente. Ontem, 27 de agosto, foi comemorado o Dia do Psicólogo e a gente tinha uma agenda com ele. O psicólogo Rodrigo Ribeiro não foi possível e a gente vai conversar com ele hoje. O Dia do Psicólogo é comemorado no dia 27 de agosto porque essa data foi escolhida no ano de 1962, quando o presidente da época, o João Goulart, sancionou a lei que finalmente tornava a psicologia uma profissão aqui no nosso Brasil. Mas isso só aconteceu graças à mobilização e à determinação de diversos profissionais da época que lutaram para que isso tornasse realidade. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o psicólogo Rodrigo Ribeiro Coelho. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa Conquista de Todos. Tudo bem contigo? Boa noite, Elton. Boa noite, Indira. Uma grande satisfação falar com vocês mais uma vez. Rodrigo, para a gente começar essa nossa conversa, ontem foi o Dia do Psicólogo, para você, qual é a importância da psicologia e do profissional da área? Elton, veja só, a psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano. Na verdade, ela tenta compreender os processos, vamos dizer assim, mentais, cognitivos, que são mais, que transparecem ser o padrão do comportamento, né? Então, por si só, ela já é uma profissão já interessante por conta disso. Somados a isso, a gente pode considerar que a psicologia, que em um mundo onde os seres humanos hoje vivem atrelados de responsabilidades e muitas vezes, na maioria das vezes, com pouco tempo para lidar com tantas coisas, compreender um pouco desse comportamento é fundamental. Então, eu entendo hoje a psicologia e a função do profissional da psicologia necessária, principalmente nesse mundo que hoje nós vivemos, né, da forma que as coisas têm acontecido em nossas vidas. Rodrigo, boa noite, Indira falando aqui. É bom lembrar também que quando a gente comemora o Dia do Psicólogo, a gente não está falando somente, né, de apenas lembrando o profissional que trabalha em consultório, fazendo atendimento ali clínico, mas também a presença e atuação de profissionais da psicologia é de muita importância, de fundamental importância, muito rica em diversas áreas que você vai citar aí pra gente, não é mesmo? Exatamente, Indira. Essa visão do profissional de psicologia de consultório, principalmente nos últimos 15, 20 anos, ela perdeu totalmente essa, como é que eu posso dizer assim, essa imagem, né? Ainda é muito forte, né? A gente tem lá nos anos 60, 70, 80, até mesmo aí no final dos anos, até o início aí dos anos 2000, as pessoas tinham muito essa ideia do profissional de psicologia ali sentado no divã, né, escutando, enfim, mas não, né? E quando não era na clínica, era dando aula. Eram as duas, vamos dizer assim, as duas principais vertentes, né, de atuação do profissional da área. Mas nos últimos 20 anos, para você ter uma ideia, todas as políticas públicas sociais, vamos dizer assim, de garantia de direitos, né, de proteção à vida, o profissional da área de psicologia está inserido, né, em todas as áreas, né? Na área da saúde, eu posso mencionar aqui, até por experiência, né, que já trabalhei em hospital, né, eu já trabalhei no hospital de base, já tenho vivência aí, que é mais minha área, por exemplo, dos serviços substitutivos, né, que são os CAPs, enfim. Mas temos na área da educação hoje, o profissional da psicologia é extremamente requisitado. A psicologia social, né, hoje também abre um leque gigantesco de oportunidades de conhecimento e de estudo. CRAS, atuação de CRAS, que eu também já tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, CREAS, Centro Pop, enfim, né, em relação à violência, né, violência contra a mulher, todo tipo de violência, sempre na prevenção desses cuidados, né, desse cuidado, desse acolhimento do sofrimento, a psicologia está envolvida. Então, essa ideia aí do profissional do divã, do consultóriozinho, ainda bem que nós estamos deixando para lá. Temos muitos desafios ainda, viu, Indira? É preciso dizer isso, porque a psicologia ela ainda não é acessível à maioria das pessoas, né? Existem algumas lacunas, né, dentro, né, vamos dizer assim, de algumas políticas, onde pessoas ainda ficam sem acesso. E aí, na verdade, quando vai para o consultório privado, os preços são mais elevados, né? Tem muito colega meu que adora isso, mas eu preciso dizer que a psicologia ainda precisa ser mais
acessível, se tornar uma profissão mais popular, porque a psicologia é isso, né? Ela tem como, eu entendo assim, a psicologia tem como um princípio básico, né, primordial da nossa formação, acolher o sofrimento e de encontro a todos os discursos, vamos dizer assim, de ordem impositiva, né? Então a profissão nossa tem que estar mais acessível às pessoas. Rodrigo, essa crise, essa pandemia, ela não é apenas viral, né? Mas é também psicológica, porque tem causado muito sofrimento para algumas pessoas. O confinamento, por exemplo, gerou alguns desequilíbrios que, por sua vez, geraram problemas de saúde mental. Então é importante olhar para esse momento atual e buscar encontrar equilíbrio interior para se preparar para os dias que ainda estão por vir, não é mesmo? Exato, amigo. Vejam bem, muito antes da pandemia, eu já falei isso aqui, inclusive no programa algumas vezes, as questões emocionais, né, de ordem psíquica, já tem aí, infelizmente, ocupado um lugar de destaque, né, dentre as principais patologias que atingem, né, que afligem, melhor dizendo, o ser humano. Então, a pandemia, de forma alguma, ela é só um vírus, né? Tem muita coisa associada a isso. Olha, veja bem, recentemente eu estava lidando, por exemplo, com uma série de pessoas que não estavam tendo a condição de velar ou de se despedir, fazer esse processo, amigo Elton, que é da nossa cultura, né? O enterro muitas vezes simboliza o ciclo, o encerramento, o fechamento desse ciclo do processo de luto, e muitas pessoas não estão conseguindo fazer isso com as pessoas que amam. Então lá na frente, a gente vai se despedir dessas pessoas. Lá na frente a gente vai receber, vamos dizer assim, as consequências, né, dessa situação. Envolve outras questões da pandemia, tem pessoas que estão, infelizmente, falindo, né, perdendo uma série de coisas que conquistam ao longo da vida. Então, lá na frente, nós vamos receber essa, vamos dizer assim, nos consultórios, ou independentemente que seja, eu espero que seja, que crie políticas públicas mais, vamos dizer assim, fortificadas, né, ao ponto de atender a maioria da população, para lidar com isso. Eu venho dizendo sempre, daqui para frente, a pauta da saúde mental vai ter que ser prioridade para todo mundo. E aí a gente né, a psicologia também, e também outras áreas, né, que estudam vamos dizer assim, que também labutam nessa questão da prevenção em saúde mental, será necessário, vai ser fundamental para todos nós. Rodrigo, queria falar sobre uma questão também que ela foi muito discutida no final do ano passado, e eu queria saber como é que te deu, né, esse processo esse ano, porque também chegou aí a pandemia, né, e a gente vem falando também muito sobre a questão das escolas, já que as aulas foram suspensas, e aí eu não sei como é que ficou essa questão, queria que você esclarecesse aqui pra gente, né, o Congresso chegou a derrubar um veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que barrava uma proposta de garantir o atendimento por profissionais de psicologia e também de serviço social para alunos das escolas públicas de educação básica. E aí essas duas áreas, né, psicologia e serviço social, elas se mobilizaram e o Congresso derrubou esse veto feito pelo presidente, que alegou na época, né, que questões financeiras. E você já destacou, inclusive, a importância, né, de um profissional psicólogo nas escolas. Como é que ficou essa questão depois da derrubada desse veto, né? Inclusive agora com essa questão da pandemia, esses profissionais chegaram a ser contratados, como é que ficou esse processo? Indira, infelizmente passamos por essa situação, né? Isso já é uma reivindicação, vamos dizer assim, já é uma luta da nossa categoria, não somente da nossa, mas também dos assistentes sociais, de muito tempo, né? É uma falta de sensibilidade, é uma falta de conhecimento mesmo da situação, porque entender isso como despesa e não investimento, né? Compreender como despesa o profissional da psicologia e o assistente social dentro da escola pública é de uma falta de sensibilidade, para não falar outra coisa. Então, assim, a gente espera, né, que isso o mais rápido possível, né? Eu sei que a gente está numa situação delicada nesse momento da pandemia, mas sim, é um anseio das nossas categorias, né? Tanto da psicologia quanto da assistente social. E a pandemia, ela fez com que todos nós tentássemos nos reinventar, né? Eu sei que muitos estão tendo dificuldade, eu tenho colegas, inclusive experientes, né, de anos na psicologia, que ainda está estranhando tudo essa mudança. Mas precisamos, né, o próprio Conselho de Psicologia, no que se refere, por exemplo, Indira, aos atendimentos online, né, distantes, baixou
regulamentou o atendimento. Então são novas descobertas, né, que a gente está tendo. Na verdade, online, à distância ou não, o profissional de psicologia, ele se faz necessário em diversos espaços hoje, né? Na escola, como a gente acabou de falar aqui agora, e em outros tantos segmentos aí que atendem a sociedade, né, de maneira geral. Magda Diniz Bezerra é aluna, estudante do curso de psicologia da UFBA, pergunta: Rodrigo, você falou aí sobre o acesso, a facilitar o acesso do psicólogo para as pessoas. Então, como é que você avalia o papel do psicólogo nas unidades básicas de saúde? Quais são os principais desafios para a formação e atuação desses profissionais no serviço público? E ela pergunta para que você fale sobretudo aqui na realidade de Vitória da Conquista. É quase uma tese isso, viu? Excelente pergunta, Elton. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no NASF, né, que é uma equipe de saúde, né, de profissionais que vou falar assim para a galera compreender de uma maneira melhor, que soma, né, que complementa a gente se junta àqueles profissionais das unidades de saúde básica da família para poder ofertar um atendimento. Então, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, farmacêuticos, estou esquecendo alguém aqui, alguma categoria, enfim, nós estamos na atenção básica. Para nós psicólogos, ainda estar na atenção básica vamos dizer assim, é uma coisa que nós estamos, é uma atividade que está em construção. Por que eu digo que está em construção? A visão de muitas pessoas ainda a respeito da profissão psicologia é a visão do atendimento individualizado. Isso é algo que a gente precisa superar ainda. E uma outra questão importante, quando a gente se refere à atenção básica, é que muitas pessoas ainda, e aqui eu coloco muitas, porque além de usuários, também de alguns profissionais, e também de alguns gestores, é importante ressaltar isso, também não compreendem ainda, por exemplo, o que um profissional como psicologia faz, como psicólogo ou psicóloga faz na atenção básica, né? Não são muitos os cursos, por exemplo, de formação de psicologia que tratam sobre isso. Isso é um problema aí, por exemplo, de formação que nós temos. Eu tenho 12 anos de psicologia, tive a oportunidade de ir aprendendo, vamos dizer assim, com os cursos e também enfiando, vamos dizer assim, no dito popular, né, enfiando a cara. Mas ainda a atenção básica, principalmente, é ainda uma necessidade, né, ainda é um campo muito vasto ainda para se conhecer. Se tratando aqui de Vitória da Conquista, a Prefeitura Municipal tem no seu quadro de profissionais uma quantidade de psicólogos interessantes, mas ainda insuficientes, né? E eu acredito que para se fazer também uma psicologia, né, um atendimento de qualidade, também tem que valorizar nós trabalhadores, não somente os psicólogos, mas todos também da atenção básica e de todos os outros serviços municipais. Mas a psicologia na atenção básica ainda, reafirmo aqui, que ainda é um campo muito vasto para se conhecer e para se trabalhar. Temos poucos ainda. Rodrigo, você chegou a mencionar, né, essa questão, a gente falando ainda sobre a pandemia, das terapias à distância, e tem sido aí uma alternativa nesse momento, né, de sofrimento e também de distanciamento, né? A gente sabe que algumas atividades econômicas já foram retomadas, mas mesmo assim algumas pessoas ainda utilizam esse recurso, né? E eu queria saber se você acha que esse novo tipo de prática, ele também é capaz de gerar um acolhimento positivo, né, nesse momento em que você já mencionou que as pessoas estão sofrendo de diversas formas, né, não só quem perdeu algum ente familiar, alguém querido, mas também quem está sofrendo, né, por essa questão de ansiedade, do medo, da preocupação, enfim. Exato. A gente sabe, Indira, que os transtornos de ansiedade, né, os transtornos não, alguns casos de ansiedade e depressão têm, vamos dizer assim, os índices têm aumentado, né? É tudo muito recente, os estudos são muito recentes, a gente não tem tanta informação assim, a gente vai saber melhor disso mais para frente um pouquinho. Mas que a gente tem percebido, né, essa questão, até mesmo por conta da gente estar muitas vezes distante daquelas pessoas que nós tanto amamos e que, de certa forma, a gente não tem ideia de quando tudo isso vai passar. O atendimento online, como eu falei agora há pouco, ele veio nesse momento porque a gente está passando por um ano atípico. Foi necessário, né? Agora, eu vou falar por uma vivência própria. Nada é igual quando a gente está cara a cara, vamos dizer assim, olhando no olho, sentindo a pessoa ali próximo da gente no momento do atendimento clínico, né? Independente de onde seja. Eu estou no campo privado ou público. Mas que momentaneamente, né? E
tem servido, tem ajudado, e eu te digo mais, tem algumas pessoas que estão se sentindo muito mais à vontade, inclusive quebrando resistências de procurar um terapeuta, por contar agora de procurar um psicoterapeuta, por contar agora com essa possibilidade de poder fazer online. São as coisas da vida, né? São as adaptações que a gente vai estar tendo que passar daqui para frente. Mas está sendo bem legal, as pessoas têm gostado, viu? Quem tem feito, tem gostado. Rodrigo, ontem foi o Dia Nacional do Psicólogo, aproveitando aí a data que se passou ontem, qual é a mensagem, o que você diria para o psicólogo? Sobretudo aqui a gente tem perguntas de gente que está na academia ainda, que está estudando, o que você diria sobretudo para esses profissionais que vão ingressar ainda na carreira? Elton, eu posso te dizer o seguinte: ter feito psicologia para mim foi a escolha mais acertada que eu fiz na vida até hoje. Foi meio sem querer, mas me tornei, vou falar por mim aqui, me tornei um homem melhor, me tornei um amigo melhor. A psicologia, de certa forma, ser psicólogo não é só uma profissão, né? Assim, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês assim o que eu tô, o meu sentimento, mas é algo a mais, não é só um diploma, né? Tem mais coisas envolvidas nisso. Então você acolher o sofrimento do outro, outra pessoa confiar em você, aquelas angústias mais aquelas dores, né, mais profundas, isso é algo muito impressionante. Eu sou muito feliz por ser psicólogo, eu incentivo, claro, diante das limitações que nós temos, inclusive de reconhecimento, de valorização salarial, a gente tem que estar em 2, 3, 4 lugares para poder estar conseguindo, inclusive, se manter. E eu sei que é difícil, principalmente no início, né? Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está começando, siga em frente. Eu tenho um tio, Elton, não sei se você chegou a conhecer, Dr. Lélio, ele faleceu inclusive recentemente. Quando eu fui fazer vestibular, ele é médico, né? Ele falou assim para mim: você vai fazer vestibular para quê? Eu falei: tio, eu não sei. Eu vou fazer psicologia, odonto e administração. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele chegou, bateu assim no meu ombro e falou assim: olha, para cada 10 pessoas que eu atendo no meu consultório, 6 casos não são para mim, é para psicólogos. Naquele dia ali eu falei: vou fazer o vestibular para psicologia. E não me arrependi até hoje. Então é muito maior do que uma profissão. Tem outras coisas envolvidas. E eu quero aqui aproveitar o momento, Elton, que você está me possibilitando, mandar um abraço gigantesco para os meus amigos, né, para os meus pacientes, para os meus professores que se tornaram amigos também. Enfim, a psicologia é algo muito... é massa, é muito bom, cara. Eu agradeço demais, viu? Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre a minha profissão hoje. Obrigado, Rodrigo, pela entrevista, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, você que sempre nos ajuda aqui no nosso programa, porque os ouvintes também gostam, né, da sua participação, fazem perguntas, sua entrevista é sempre muito bem participada. Uma boa noite para você.